Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Lucas, faço parte da equipe de suporte aqui da Sobit. Hoje vou estar demonstrando para vocês algumas novidades, né? Comentando um pouco sobre elas, algumas melhorias que a gente fez, algumas coisas que a gente adicionou aqui no sistema, tá bom? A primeira delas é sobre algumas integrações que melhoraram, por exemplo, do Santander, né? Tem uns PDFs do Santander que antes a gente tinha que realizar alguns ajustes, agora a gente integra normalmente, tá? Com a opção devida para cada um. PDF também do CredSys, né? Um banco meio desconhecido, mas a gente tem clientes que usam, e aí a gente realizou essa melhoria também para estar integrando aí o PDF desses dois bancos, né? O Santander já integrava, só que a gente sabe que algumas partes do banco tem alguns extratos diferentes, né? Então esse a gente melhorou, tem alguns clientes que utilizam também, tá? E do CredSys a gente também fez o layout para ele. A gente teve também a melhoria de integração dos bancos, né, cadastrados. Então, se eu vir aqui em cadastros e for em bancos, eu vou conseguir realizar uma alteração nos bancos agora que antes não era permitida, né? Antes eu não conseguia realizar. Consultar aqui os meus bancos dessa empresa. Por exemplo, agora eu consigo desmarcar ou marcar, se caso estiver cadastrado sem marcação, esse checkbox de utilizar código no Depara, tá? Então eu consigo alterar ele aqui. É importante que o código de referência do banco não consegue alterar, tá? Porque ele está vinculado aos Deparas. Então se eu tentar aqui tirar 10 e colocar 11, ele vai dar um erro e não vai permitir que eu realize a alteração, tá? Mas de utilizar o código no Depara, eu posso alterar aqui e ele vai alterar para mim de não utilizar. Aí utiliza código Depara alterado com sucesso. Se eu selecionar o banco aqui de novo, ele vai falar que está sem. Tá? Então é uma outra melhoria que a gente fez aí para não ter que excluir o banco ou ter que fazer tudo de novo por causa de uma opção aí que ficou desmarcada, tá bom? Então outra mudança que a gente fez é a replicação dos módulos, né? No cadastro de usuários, agora fica mais fácil de você replicar os módulos para outros usuários, tá bom? Então se eu consultar aqui essa contabilidade, eu seleciono, por exemplo, um usuário. Quando eu volto, eu tenho que replicar módulos. Então eu consigo replicar os módulos de um usuário para outro usuário, tá bom? Outra melhoria que a gente fez é exportar o seu estoque, né? Então, para um melhor controle, uma melhor administração do seu estoque, aqui em lançamentos a gente tem o estoque inventário, né? Dos produtos cadastrados. E aí agora aqui em cima eu tenho realizar o inventário, né? Pegando aqui a minha empresa, seleciono um fornecedor, tenho aqui um produto cadastrado nele, consigo exportar o meu inventário para o sistema contábil, ele vai gerar um arquivo para eu importar para o sistema contábil. Então coloco aqui data aqui, e ele vai gerar um arquivo, baixar inventário gerado, e ele baixa aqui para me importar lá no meu sistema contábil. No caso aqui eu selecionei o domínio e eu consigo imprimir o meu inventário também. Ele vai gerar aqui para mim um PDF, tá? E nesse PDF eu consigo ver o inventário, né? O código, a descrição, a quantidade que eu tenho, tá bom? Então aí é algo a mais para você manter aí o controle, né? Administrar o inventário da sua empresa, tá bom? Outra melhoria também que a gente tem é importar contas a pagar e contas a receber em lote, né? Ao invés de você cadastrar conta a conta, tanto receber quanto a pagar manualmente uma a uma, agora você consegue cadastrar ela em lote, tá bom? Você cadastrar várias de uma vez só no sistema, assim como você já importa, por exemplo, Deparas em lote, histórico em lote, agora também tem essa facilidade de você importar contas a pagar ou receber em lote, tá bom? Você que é de Fortaleza, né? Agora a gente consegue realizar a integração, né? A gente realizou essa melhoria e consegue fazer a busca das documentações de notas fiscais aí de serviço na prefeitura de Fortaleza, tá bom? Então, se caso você estiver aí realizando esse processo ou conhecer alguém que realiza esse processo, nosso sistema ele realiza essa administração das notas, essa gestão das notas pela prefeitura de Fortaleza. Tá bom? Outra melhoria que a gente fez é sobre alguns extratos, né?
Por exemplo, tem alguns extratos em que a data, e só vem a data e o mês, ele não vem o ano. E aí o sistema nosso ele acabava reconhecendo como se fosse para esse ano de 2024. Então teve alguns clientes que foram importar aí extratos do ano passado que não continham informativo de ano e acabava dando erro porque selecionava o período do ano passado e o sistema achava que era desse ano e não era condizente com a informação. Então agora a gente realizou essa melhoria, né? E mesmo sendo do ano passado e não tendo informativo de data, o sistema ele reconhece sim que é do ano passado e não entende achando que é desse ano, tá bom? E é essa mais as melhorias que a gente teve nessa versão que a gente fez agora, que a gente terminou os testes, que a gente subiu essa semana. Se caso vocês tiverem alguma dúvida, tá? Vocês podem estar entrando em contato aqui com a gente do suporte que a gente auxilia vocês, tá? E faltou uma aqui importante, as importações, né? Agora a gente consegue fazer múltiplas por lote com filial, tá? Então você que utiliza essa opção de fazer realizar lançamentos de múltiplas partidas em lote, agora tem a opção de utilizar com filial também, tá bom? Então, se caso vocês ficaram com alguma dúvida em relação a isso ou teve algum interesse em saber mais sobre alguma informação, entre em contato com a gente que a gente demonstra melhor para vocês como funciona cada processo, tá bom? Agradeço a atenção de vocês, tenham um excelente dia, um ótimo trabalho e até mais. Tchau, tchau.